Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui, grato a Deus pela oportunidade rica que Deus nos dá de poder estar compartilhando com os irmãos, mais uma vez, um conteúdo na palavra de Deus, da palavra de Deus ao vosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero trazer minha palavra de gratidão antes de qualquer coisa, agradecendo a você a confiança, a você que está compartilhando nossos vídeos aqui, nossas lives. Deus em Cristo lhe abençoe, continue lhe abençoando. E mais uma vez também eu quero pedir a você que talvez esteja nos acompanhando agora, esteve procurando aí uma pesquisa do assunto, e eu peço a você que, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, ative o sininho, mande para alguém aí um link, para alguém estar acompanhando, e eu espero em Deus abençoar a vida de cada um com a palavra do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao assunto que é o assunto da grande tribulação, como os irmãos estão vendo aqui na tela da Smart TV. E dando continuidade ao assunto, nós queremos falar sobre a grande tribulação. A gente fez a primeira live, a grande tribulação, e lá fizemos um comentário introdutório. Depois a gente fez outra live, que é a live número 2, grande tribulação, parte 2, a gente está lá escrito assim, e os 7 selos. Fizemos um comentário leve, porque, como eu venho dizendo nas lives, o assunto é complexo e o público, temos um público que o objetivo daquele que ensina é alcançar todo o público, tanto aqueles mais leigos quanto aqueles que são mais conhecedores, que buscam mais informação. Mas o objetivo é alcançar a todos. A preocupação é essa. Você que ensina, está aí um conselho: se preocupe que todos entendam o seu linguajar, a sua maneira de falar, se preocupe em falar palavras que todos venham à compreensão. Se porventura eu falar alguma palavra e eu atentar que é uma palavra difícil, eu vou procurar estar ajustando para alcançar todo o público. Mas, meus irmãos, nós queremos fazer menção da nossa Bíblia, está aqui, Se você tiver uma Bíblia aí, abra ela conosco para a gente ler o texto básico do assunto. Está em Mateus, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A gente vem aprendendo que Jesus deixou bem claro aqui, e ele está fazendo menção do que está escrito em Daniel, no versículo 15 ele diz isso, em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, capítulo 12 também de Daniel, sobre o dia da grande tribulação. Na primeira live a gente cita bastante texto, Sanfonias, Joel, Malaquias, e no Novo Testamento também, que trata desse assunto, a grande tribulação. E Jesus deixa claro que esse dia da grande tribulação, ele diz que é um dia como nunca houve antes, nem tampouco haverá jamais. É um dia específico que Deus vai usar para trazer Israel ao seu regaço, é o dia do ai de Jacó, e também um dia de juízo para os ímpios, que ficaram ali na grande tribulação, e também para os cristãos que vão ficar, que não irão no arrebatamento, mas ficarão ali, padecerão na mão do anticristo. A gente aprendeu aqui na última live que o personagem principal dessa grande tribulação, um dos personagens principais, é o anticristo, E a gente aprendeu que na abertura do selo, o primeiro personagem que aparece é o cavalo branco, que é o anticristo ou a falsa paz que vem ali nesse personagem.
E a gente parou aqui em Apocalipse, capítulo de número 8, no versículo 1, onde ele diz que, havendo o anjo aberto o sétimo selo, ou seja, quando o sétimo selo é aberto, se desencadeia mais 7 anjos com 7 trombetas. A tipo de curiosidade, Deus é o Senhor dos exércitos. E Deus tem 4 exércitos, pelo menos a Bíblia nos traz esse relato, que é a nação de Israel. Deus tem a igreja como exército. Deus tem a natureza como exército. E Deus também tem os anjos como um exército que ele usa para fazer o trabalho que ele deseja fazer. Então, aqui na grande tribulação, Deus vai usar da natureza e Deus vai usar também dos anjos para desencadear a sua ira e os seus flagelos sobre o povo da grande tribulação. Então, no capítulo 8, a gente vai ver que 7 anjos, Deus vai usar os anjos aqui agora, aparecem, não é, para poder trazer o juízo. Eles aparecem aqui com 7 trombetas. Os selos são abertos pelo Cordeiro, mas as trombetas e as taças, Deus vai usar os anjos. Então vamos lá. No capítulo de número 8, versículo de número 1, não é, nós vamos ver essa abertura, mas no versículo 7 nós vamos começar a ver as trombetas tocar. No capítulo 7, versículo 7 do capítulo 8 diz assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimado na terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e a terça parte da erva verde foi queimada. Então veja, quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, a Bíblia vai dizer que Deus afeta ou atinge a vegetação. Todas as árvores, todo o vegetal é atingido por esse toque da primeira trombeta, causando fome, não é? Então, Deus vai afetar ali a vegetação. Observe que Deus está usando dos anjos e Deus está usando aqui da natureza para trazer juízo ou julgamento. Então, quando a trombeta toca, veja que houve saraivas, não é? Uma chuva de pedras, de saraivas, de fogo, misturado com sangue, e atinge a vegetação. Segunda trombeta, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se terça parte das naus ou dos barcos. Observe, quando o anjo toca a segunda trombeta, Deus manda uma pedra, né, grande lá, de fogo, para afetar o mar. E quando esse mar é afetado, terça parte do mar é afetada. De maneira que terça parte dos animais do mar são mortos pela essa segunda trombeta. E os barcos, as naus, terça parte delas são destruídas. Veja Deus trabalhando aqui com seu juízo nas dimensões da natureza. Não é? Deus está sendo aqui bem claro na sua profecia, onde é que ele vai tocar, os pontos que ele vai tocar para trazer o seu flagelo. E a grande observação é que Deus continua sendo juiz justo, viu? Tudo isso que Deus está fazendo aqui é a justiça dele. Ele está sendo justo. Versículo de número 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque tornaram amarga. A terceira trombeta, quando é tocada, Deus manda uma estrela chamada absinto. A palavra absinto aí é amargo, amargor, amargura.
Ou seja, é Deus tornando, ele afeta aqui agora, as águas potáveis, as águas doces. Então Deus atinge a água doce, a água potável, e o que é que acontece? Elas ficam amargas, a ponto dos homens morrerem de sede. É de sede mesmo. Em Lamentações capítulo 4, por exemplo, diz que a sede será tanta naquele dia que a língua vai colar no céu da boca. Misericórdia, não é? Vai ser muita sede. E também, lá em Ezequiel 4, diz que não haverá água. Há quem diga aí que a terceira guerra mundial será por causa da extinção da água. Não tem água no planeta o bastante para todo mundo. E nesse dia do grande juízo vai ser mais terrível ainda. Deus vai trazer, não é, esse flagelo aí, essa estrela absinto, para tornar as águas amargas. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Veja só que Deus aqui agora está afetando os astros, né? O sol, a lua, as estrelas. E é interessante que a causa aqui não é só de impedir o brilho ou a diminuição do dia e da noite. Também Deus vai atingir aqui os tempos, as estações, os anos. Porque quando você lê Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, versículo 14, a gente vai encontrar que ali Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. E a ideia de Deus ter criado lá não é apenas dar brilho, também é. Mas ali Deus diz assim, para que haja tempos, meses, estações e anos. Então, o que a gente conhece de tempo, de estação, de mês, de hora, de anos, o que a gente conhece, né, de primavera, verão, outono, né, e as estações, tudo deriva dos astros. Então, quando Deus afetar ali os astros, com certeza vai afetar esse fuso horário da gente. É muito interessante isso aqui, o que Deus está revelando. E olhei, e ouvi um anjo voar do céu, ainda na quarta trombeta, do meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Observe que agora, quando o quarto anjo toca a trombeta, e depois que ele dá lá a sentença que Deus vai ferir o sol, a lua e as estrelas, a Bíblia vai dizer agora que um anjo grita. Um anjo sai gritando pelo ar e dizendo ai, ai, ai. Por que esse ai dele? Por que esse grito de ai? Esse grito de lamento? Por causa das últimas 3 trombetas que ainda iriam tocar, que seriam piores do que as 4 que já tinham tocado. Então veja que quando ele dá essa dimensão desses ais, e João deixa bem claro que era por causa das últimas 3 que ainda ia tocar. Mas vamos lá. A live aqui é de 20 minutos apenas, não temos tempo de estar, por isso que eu estou correndo aqui, viu? Eu não corro assim, não tenho esse costume, mas na igreja a gente tem 1 hora e 10, no mínimo, para estar falando, ganhamos mais tempo. Mas na live aqui, o objetivo é só 20 minutos. Mas vamos lá. Capítulo 9. E o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela aqui do céu, caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do abismo, e abriu o poço do abismo, e saiu fumaça do poço, e a fumaça do grande fornalha, como a fumaça de um poço, e escureceu o sol e o ar, e da fumaça viram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como o poder que tinha o escorpião da terra, e foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura, nem alguma outra, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Observe, que coisa interessante aqui. Quando a 5ª trombeta toca, o anjo que caiu
do céu, aqui provavelmente Satanás, recebe a autoridade de abrir os abismos, a chave para abrir os abismos, o poço do abismo, e dali saem gafanhotos. E aqui, como é um livro profético, não é? E tem muitas metáforas e parábolas, a metáfora aqui para gafanhoto aqui não é gafanhoto literal. Gafanhoto aqui é demônio mesmo. Demônios que estão presos e serão soltos naquele dia para poder virem. E o objetivo desses demônios, na ideia de gafanhotos quando vem, não é? E destrói toda a relva, a intenção desses gafanhotos de virem aqui não é comer a erva do campo, não é comer as árvores, nem legume, nem nada. O objetivo desses gafanhotos, que são demônios, isso aqui tem que deixar claro, é comer a carne dos homens. E a sua picada será com a força, não é, de um escorpião. Agora, quem é que ele vai atingir? Todos aqueles que receberam a marca da besta e o sinal da besta. Mas aqueles que receberam o sinal de Deus serão isentos, entendeu? Serão isentos. Haverá pessoas ali, 144 mil judeus que foram assinalados pelo Senhor, muitos que ficarão de mártires também, que foram assinalados pelo Senhor, não serão penalizados com essa praga aqui. Mas os homens que receberam o sinal da besta vão ser sim atingidos por essa praga da sétima trombeta, que são demônios. E o interessante aqui, e o mais pesado, é que eles serão atingidos pela força desse demônio como uma picada de um escorpião, mas não poderão morrer. E o versículo 8 vai dizer isso: por 5 meses a morte fugirá deles. 5 meses sem morrer, 5 meses sendo atemorizados, 5 meses sendo atemorizados, mordidos por demônios, e não vão poder morrer. Veja que situação. É coisa para a gente dizer assim, misericórdia. Então eu abro um parênteses para dizer a você que é cristão, continue fiel a Deus, continue fiel nos seus princípios, para que, se Jesus voltar agora, a gente não entrar nesse tempo da grande tribulação, não vir padecer essas coisas, irmãos. É muito sério, Deus é verdadeiro, a sua palavra é fiel e verdadeira. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, não porque eu estou dizendo, porque está escrito, e vai acontecer. Então, eles ficarão ali 5 meses padecendo com aqueles demônios, e a morte fugirá deles, a morte correrá deles. Eles serão torturados pelos aqueles gafanhotos que virão ali, para poder, que são demônios, para poder atormentá-los, morderem, picarem a sua carne. Que coisa terrível. Então vamos adiantar. Sexta trombeta. E tocou a sexta trombeta, e ouvi uma voz como de 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora do dia, do mês e do ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Observe, quando a sexta trombeta toca, Deus orienta que o anjo que tocou libere 4 anjos poderosos, ou 4 demônios caídos, né? Anjos são demônios caídos, e sejam soltos. Veja só, e eles têm dia e hora marcada para isso acontecer. Sejam soltos cerca, não é, o texto vai dizer aqui, o seu exército de cavaleiros são 200 milhões. Esses demônios vão liderar, não é, 200 milhões de demônios. E qual é o objetivo agora? Já que acabou a praga das 7 do quinta trombeta, né, quinta trombeta, que foram 5 meses de duração, agora vem essa sexta trombeta. E agora a ordem não é apenas atingi-los, mas agora matá-los. Eles vão receber permissão para matar terça parte dos homens. E terça parte dos homens serão mortas. Veja que coisa, irmão, interessante.
Haverá um desespero, com certeza, nesse momento. Esses demônios correndo de cidade em cidade, de rua em rua, de bairro em bairro, matando a carne dos homens, desfazendo desses homens, matando-os com orientação de Deus. Isso é a grande tribulação. Isso é a ira de Deus que está dispensada para esse dia. E esses demônios vão conseguir, sob a orientação de Deus, destruir todos esses homens que estão ali. Terça parte deles serão destruídos. E muitos blasfemarão ainda do Senhor, não se arrependerão e gritarão que Deus é injusto, mas Deus continua com a sua justiça. Deus continua sendo Deus e Senhor justo. Amém, irmãos? É muito interessante isso aqui. Mas vamos lá. A 7ª trombeta, eu estou encerrando a live com essa 7ª trombeta e daremos continuidade. Tocou o anjo a 7ª trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para sempre. E viu os 4 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então aqui agora há um momento de muita proclamação, de adoração, tanto a Deus como ao Cordeiro que está sentado à sua destra. Então quando a 7ª trombeta é tocada, há um culto glorificando a Deus, exaltação com os anciões, os 24 anciões, com as miríades de anjos, mas também há um desencadear dos próximos juízos, os próximos flagelos que virão, que a gente vamos estar comentando na próxima live, que será as 7 taças da ira de Deus. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Nós esperamos ter alcançado o objetivo. Perdão pela velocidade aqui em que venho falando, não é meu costume, volto a dizer, mas nós estamos aqui em uma live, não é, de 20 minutos apenas, então eu não posso trazer mais do que trouxe aqui, não é? Mas se você nos convidar, aí é que eu lanço uma proposta. Talvez você dirija a igreja, você congrega lá e quer dizer ao seu pastor: pastor, eu escutei uma live de um irmão, meu nome é Diogo Ramos, né? Sou presbítero, sirvo como presbítero da igreja e gostei muito do assunto, traga para cá, pastor. Ou se você é pastor, está acompanhando, quer nos convidar, a gente faz lá também postilhas bíblicas, não é? E você quer convidar, nosso número de WhatsApp para convite é 88768723. 88768723. Convida a gente vai lá na sua igreja, não é? Esse mês mesmo de outubro também aqui estamos na igreja Assembleia de Deus, Deus é Fiel, ali do pastor Severino Alves. Estamos lá trazendo um assunto sobre a escatologia. São 4 assuntos que a gente está trazendo lá nessas quinta-feiras do mês de outubro, não é? Que é a ressurreição, a zoologia de Daniel, as 70 semanas de anos e o anticristo. E se você quiser convidar para qualquer tema, a gente estamos aqui. Se quiser convidar também para a escatologia, também estamos aqui. 88768723. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua família, desde agora e para sempre. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou muito grato a você. Eu lhe peço mais uma vez, manda um link para alguém e vamos estar compartilhando aqui o nosso canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.